Oi pessoal, sejam bem-vindos à 24ª videoaula de pesquisa e ordenação. E nessa videoaula nós vamos ver sobre o método de ordenação Merge Sort. Até o final da aula vocês vão ver a beleza que é esse método daqui. Porque ele tem uma ideia muito inovadora até, que consiste basicamente o seguinte: se você tem um vetor para ordenar, o que você vai fazer? Você vai dividir ele em duas partes. Em cada uma dessas partes, você vai fazer o quê? Você ordena cada uma dessas partes daqui. Então, essa primeira parte daqui, eu vou deixar ela ordenada. Essa segunda parte daqui, também vou deixar ela ordenada. Assim que as duas partes estiverem ordenadas, o que você vai fazer? Juntar as duas. Assim que você juntar as duas, ela vai estar ordenada. E como que você vai juntar as duas? Você vai criar um novo vetor, tudo vazio, com alocação dinâmica. E o que você vai fazer com esse vetor? Você vai ter dois ponteiros, um para a primeira metade, outro para a segunda metade. Você vai fazer o quê? Sempre ficar verificando que número que é maior, o que está o ponteiro da esquerda ou o que está o ponteiro da direita. O número que for menor, você coloca aqui e avança um número para frente. Então, entre 1 e 2, 1 é menor. Então, eu vou colocar 1 aqui e avançar esse uma unidade. Entre 2 e 3, 2 é menor. Então, eu vou colocar o 2 aqui e avançar uma unidade. Entre 3 e 4, 3 é menor. Eu vou colocar ele aqui então e avançar uma unidade. Entre 7 e 4, 4 é menor. E vou então avançar uma unidade nesse aqui. Entre 7 e 9, o 7 é menor. Então eu vou copiar o 7 para cá. E isso aqui acabou. Assim que uma metade acaba, o que você faz? Pegar os números restantes da outra metade, da metade que está faltando, e simplesmente colocar nesse vetor. Assim que você fazer isso, então, você vai ter o seu vetor totalmente ordenado. Só que qual que é a mágica desse método de ordenação? A gente consiste basicamente em dividir na metade e ordenar cada uma dessas metades. Só que ele é um método de ordenação. E se a gente usar ele mesmo para ordenar isso aqui? E é justamente o que ele faz. Ele separa em duas metades. Aqui ó, ele pega o meio aqui, separa em duas metades. E ele usa ele mesmo para ordenar a primeira metade, usa ele mesmo para ordenar a segunda metade. E depois que as duas metades estiverem ordenadas, você vai simplesmente juntar com essa função daqui. Essa função, ela junta. É isso que ele faz. Então, na prática, como que seria isso aqui? Com esse vetor aqui, ele separou a primeira metade e mandou ordenar. Só que isso daqui também é um vetor, né? Então, o que ele fez? Separou a primeira metade e mandou ordenar. Agora, daqui. Isso daqui é o vetor de uma unidade só, né? Se é de uma unidade, já está ordenado. Ele manda, então, a segunda metade aqui, ó. Coloca ela para ordenar. Aqui já está ordenado. E depois você faz a junção deles aqui. Assim que juntar, daquela forma que eu acabei de mostrar, esse vetor daqui já vai estar ordenado. Assim que vai funcionar. Ele vai sempre ficar se chamando recursivamente. Então acaba que ele sempre vai se chamar. E a sua condição de parada então é quando chegar em um elemento, né? Porque, por exemplo, esse vetor aqui, para ordenar ele também dividiu em duas partes. E essas duas partes tem um elemento só. Então, qual que é a condição de parada dele? Para ele não ficar se chamando infinitamente. Quando tiver um elemento só, você para. Então, nessa condição daqui, ó. Enquanto o início for menor que o fim, você para. Então, é como se tivesse tipo assim, ó. Tem uma seta apontando para o início e uma seta apontando para o fim. Então, assim que ele fez a primeira divisão, ele pegou metade, ele tinha o quê? A mesma coisa. Uma seta apontando para o início, uma seta apontando para o fim. Nesse caso daqui, o início é o 0, já que aqui é índice 0, né? E aqui o final é o quê? Índice 5. Nesse caso daqui, o início é o 0, esse aqui é o índice 2. Assim que ele dividiu, o início e o fim ficou só no 0, né? Então, essa condição daqui parou de ser verdadeira. Ele parou de se chamar. Assim que vai funcionar a condição de parada na recursão. E esse aqui, por exemplo, esse aqui é a mesma coisa, né? Se esse aqui é o índice 0, esse é o 1, esse é o 2. Esse aqui, ele tem dois ponteiros, né? O ponteiro de início está apontando para o índice 1. E o ponteiro final, o de fim, né? Ele está apontando para o índice 2. Assim que ele dividiu, então, ele tinha os dois ponteiros apontando para o índice 1. Aqui parou, então. E aqui também tinha dois ponteiros apontando, só que para o índice 2. Aqui também parou. Assim que funciona. E para ele calcular qual que é o índice do meio, ele faz simplesmente uma média simples aqui, né? Início mais fim, divide por 2. Então, um vai começar do início até esse meio daqui, e o outro vai começar do meio mais 1 até o fim. Então, por exemplo, em um vetor que vai do índice 0 até o índice 6, esse daqui vai ser responsável por ordenar de 1 até 3, e esse aqui de 4 até 6. No caso, um pouquinho diferente do que eu mostrei aqui, né? Porque o lado maior, ele vai para a esquerda aqui, né? Mas a lógica é a mesma. Mas então, assim que ele ordena as duas partes, ele tem que juntar essas duas partes. E para juntar essas duas partes, tem essa função daqui que está fazendo esse papel. Essa função faz literalmente aquilo lá que eu tinha falado. Ela cria dois ponteiros. Um ponteiro para a primeira parte, que começa do início, que é justamente onde ele começa aqui, né? A primeira parte ela começa do início. E um ponteiro para a segunda parte, a segunda metade do vetor, que começa do meio mais 1. O que de fato é verdade, né? Essa segunda parte aqui, ó, ela começa do meio mais 1. Aí, como que ela funciona? Essa variável tand aqui, ela vai falar quantos elementos tem nessa parte que ela está juntando, né? Somando as duas metades. Então, como que é feita essa conta?
fim menos início, mais 1. Com esse aqui ele tem o tamanho dessa parte que ele está juntando. Então, por exemplo, tinha um vetor de 6 elementos, ele dividiu na primeira metade. Então, tem 3 elementos. Esses 3 elementos, quando ele foi ordenar, dividiu 2 partes. Uma de 2 e uma parte de 1. Então, quando ele fosse usar essa função daqui para juntar essas duas partes, o vetor de 2 elementos com o vetor de 1 elemento, esse tan daqui ele ia valer 3. Mesmo que o vetor original ele tenha 6 elementos. Porque esse tan daqui, ele não é o tamanho desse vetor. É o tamanho das duas partes que ele está juntando, somadas. Aí com isso, então, o que ele faz? Literalmente, aquilo lá que eu mostrei no começo da videoaula. O primeiro ponteiro, ele vai sempre ficar verificando. Qual que é menor? O lado da esquerda ou o lado da direita? Se for o lado da esquerda, o que ele vai fazer? Copiar o lado da esquerda e somar 1 nesse ponteiro para ele ir para o próximo elemento. E ele está copiando justamente para esse vetor aqui. Que vetor é esse? Aquele vetor temporário que a gente criou só para a gente poder juntar os elementos. Então a gente está colocando tudo nesse vetor temporário daqui. Por isso que ele se chama temp. Mas e se o lado da esquerda não for menor? Então só pode o lado da direita ser maior ou igual, né? Então se for esse caso, o que vai fazer? Copiar o lado da direita e colocar nesse vetor aqui, já que ele é menor, né? E acrescentar uma unidade nesse ponteiro daqui. E assim ele vai ficar rodando, sempre verificando o lado da esquerda ou o lado da direita é menor. O que for menor, você copia para esse vetor aqui e aumenta 1 no ponteiro. Até que vai chegar uma parte que um deles vai chegar no final. Assim que o deles chegar no final, um desses ifs daqui vai ser executado. Se o P1 passar do meio, quer dizer que ele já chegou no final. Porque a primeira parte, olha aqui, ó, ela só vai até o meio. Se passar do meio, então, ele já chegou no final. E com isso, então, a gente vai falar que a primeira parte, ela já acabou. Então, no caso, ela já acabou. Isso é verdadeiro. Então, ela chegou ao seu fim. Mas e se o P2 passar do fim, porque olha aqui, ó, ele termina no fim, né? Essa segunda parte, de fato, ela termina no fim. Então, se passou desse fim daqui, a gente vai falar que ela acabou. Aí, isso tudo daqui só vai ser executado se o quê? Se as duas partes não chegaram ao fim. Se a primeira parte não acabou e a segunda não acabou, você continua sempre vendo aqui qual que você vai percorrer, a primeira ou a segunda, sempre fazendo a cópia. Mas e se isso daqui for falso? Se isso for falso, quer dizer que uma das duas acabou. Então a gente vai verificar aqui embaixo. A primeira não acabou? Se a primeira não acabou, quer dizer que ela que ainda tem os elementos restantes, né? Então o que eu vou fazer? Copiar todos os elementos restantes dela para esse vetor temporário daqui, que é o que essa partezinha daqui está fazendo. Sempre fazendo a cópia disso para isso e ao mesmo tempo aumentando o valor desse ponteiro daqui, sempre para ele percorrendo até chegar no final dele. Mas se essa primeira parte daqui for ela que tiver acabado, se ela acabou, quer dizer que isso daqui foi verdade, ela chegou ao fim, isso aqui não vai ser executado então, isso aqui também não. Então só resta isso daqui, que vai fazer a mesma coisa, só que para a segunda parte, copiar todos os elementos restantes para esse vetor temporário daqui, ó. Sempre fazendo a cópia e ao mesmo tempo aumentando o valor desse ponteiro daqui para ele conseguir pegar todos os elementos. Depois que acabar toda essa parte daqui, o que aconteceu? Já foi feita a junção das duas partes. Elas já estão juntas. Só que o problema é que elas estão nesse vetor temporário daqui. Então o que a gente tem que fazer? Passar para o nosso vetor original. E como que a gente faz isso? Com duas variáveis aqui, essa daqui sendo para o nosso vetor temporário e essa daqui para o nosso vetor original. E a gente vai ficar percorrendo os dois ao mesmo tempo. Tanto que as duas variáveis aqui estão sendo incrementadas e sempre fazendo a cópia do vetor temporário para o nosso vetor original. Depois que a cópia foi feita, esse vetor temporário ele já não serve para a gente. Então a gente pode simplesmente apagar ele. E com isso, a função de juntar as duas partes ele está pronta. Ela consiste nisso daqui. E talvez uma coisa que você deve estar pensando é o quê? Por que a gente usa esse vetor temporário? Por que a gente não faz tudo direto no vetor original? Seria mais fácil, né? Só que tem um problema. No nosso vetor original, quando a gente faz essas divisões aqui, divide essa primeira metade daqui, o que acontece é que o quê? As modificações feitas nessa parte daqui também impacta o nosso vetor original. Porque na realidade a gente está mexendo num vetor só. Só que a gente simplesmente limitou na função. Finge que o vetor é só do índice 0 até o índice 2. É só isso, mas o vetor é o mesmo. Tanto que olha aqui, essa parte daqui ó, que está a limitação. A gente está passando o nosso vetor original e fala, considera de tal até tal índice. E depois, quando a gente for passar para a primeira parte, olha aqui ó, ela também tem o mesmo vetor. A gente está passando o mesmo vetor para ela. Só que falou, considera só até esse daqui. Considera só até o meio. Finge que o vetor só vai até aqui. É isso que está acontecendo. Então o que acontece é que se a gente modificar o vetor original, a gente vai modificar isso aqui também. Se a gente modificar isso aqui, a gente também modifica o nosso vetor original. E qual que é o problema disso? Vamos supor que aqui ó, a gente fez tudo certinho. Ó. A gente está aqui,
ordenou essa primeira metade e ordenou essa segunda metade. O que acontece é que o que? Quando a gente ordenou essa primeira metade e essa segunda daqui, a gente não mexeu só nessas partes daqui. A gente, sem querer, também mexeu nessa parte daqui. Porque é tudo o mesmo vetor. Se eu mexo num, eu mexo no outro também. Então, como que esse vetor ficou? Ele ficou desse jeito aqui, ó. Com a primeira metade e a segunda, como se estivessem juntas aqui. Então, quando eu mexi nessa primeira parte daqui, quando eu ordenei ela, eu também ordenei essa parte do nosso vetor aqui. Quando eu ordenei essa parte, eu também ordenei essa parte daqui. E se eu fosse fazer a cópia direto para o vetor original, o que ia acontecer? Ia acontecer isso daqui, ó. A gente ia sempre estar verificando, né? Qual que é menor? 1 ou 2? 1 é menor. Então eu vou copiar o meu 1 para cá. Estou copiando ele para cá. Ficou dessa forma. Eu passo esse para frente. Qual que é menor? 3 ou 2? O 2 é menor, né? Então vamos copiar o 2 para cá. E aqui que entra o problema. Olha aqui, ó. Quando eu copiei o 2 para cá, esse 3 aqui também foi apagado e virou um 2. Aí essa seta daqui passou para frente e ele vai perguntar: qual que é maior? O 2 ou o 4? 4 é maior, né? Então eu vou passar o 2 para cá. Agora olha aqui, essa parte daqui também foi apagada e virou um 2. Então aqui também foi apagado e virou um 2. Olha aqui, ó, os dados estão sendo tudo corrompido. Tá alterando os dados do vetor tudo. Tá duplicando esse 2 aqui. Então a gente não pode alterar direto no vetor original. Que quando a gente altera nele, a gente sem querer mexe nessas partes daqui também. E para solucionar esse problema, o que a gente faz é criar um vetor temporário. A gente coloca tudo nele já na ordem e depois passa dele para o nosso vetor. E com isso então a nossa função fica pronta. Então vamos ver ela funcionando aqui na prática. Vamos ver se ela realmente está ordenando tudo certinho. Vamos colocar aqui então para mostrar o vetor antes e depois dele ser ordenado. Vamos rodar então com o vetor de tamanho 5. Esse daqui é o nosso vetor e esse daqui é o vetor depois de ser ordenado. E como a gente pode ver, aqui aconteceu algum problema. Então ele está tendo algum problema na hora de ordenar. E o problema está justamente nesse folha daqui, ó. Um erro que passou despercebido. Foi nessa parte aqui, ó. Porque se esse i daqui ele é usado para o nosso vetor temporário e esse j para o nosso vetor original, esse tamanho daqui ele se refere justamente à junção dos dois, né? Ou seja, ao tamanho do nosso vetor temporário. Então a gente não pode usar o j aqui. A gente tem que usar justamente o i, porque o i é o que a gente está usando no nosso vetor temporário. Então é ele que a gente tem que usar nessa condição daqui. Com isso então, vamos ver se o código está funcionando tudo certinho. Vamos ordenar mais um vetor de tamanho 5 e dessa vez a ordenação já saiu perfeita. Esse daqui é o nosso vetor original e esse daqui é ele depois de ordenado. Agora, se você observar os custos aqui, pode ter pensado algo de interessante, né, a respeito disso aqui. Vamos colocar aqui para ele não mostrar nenhum dos vetores e analisar melhor esse custo daqui. Com o vetor de tamanho 5, esses 3 primeiros métodos aqui, ele usou muitas pouquinhas operações, né? Enquanto esse aqui, ó, usou 200. Dá a impressão de que esse aqui é um método muito ruim, né? Muito pouco eficiente. Mas e se a gente aumentar essa quantidade? Vamos colocar 10. Olha aqui que interessante. Esse daqui ficou 4 vezes maior. Esse daqui ele ficou umas 3 vezes maior. Enquanto esse aqui ficou quase 3 vezes maior também. Já esse daqui do Merge Sort, ele quase que dobrou. Ou seja, o tanto que ele aumentou foi menor em comparação a esses 3 aqui. Mas vamos aumentar mais ainda esse vetor aqui, ó. Vamos colocar um vetor de tamanho de 50 elementos. Agora olha aqui, esse aqui já não está gastando tantas operações a mais do que essas aqui, né? Na verdade já está gastando até um pouco menos do que essa aqui. Então o que dá pra gente concluir com isso? Esse aqui, ele está crescendo menos rápido do que esse aqui. Então vamos colocar um vetor maior ainda. Um vetor de 1000 elementos. Agora olha aqui que interessante. Enquanto esse aqui gasta 2 milhões, esse 700 mil, esse 1 milhão e 500 mil, esse aqui 138 mil. Esse aqui está sendo extremamente mais rápido do que esse daqui. E vamos ainda aumentar mais ainda, colocar 20 mil. Até vai demorar um pouquinho, ó, como dá pra gente analisar aqui. Demorou um pouquinho para dar a resposta, né? Esse daqui gastou 900 milhões de operações. Esse aqui 300 milhões, 600 milhões. Esse aqui não gastou nem 4. Por quê? Qual que é a complexidade desse algoritmo aqui? Esse algoritmo daqui, a gente tem duas funções, né? Então, vamos analisar as duas funções. Essa função daqui, no Merge Sort, o que ele está fazendo é o quê? Sempre dividido no meio e colocando uma metade para esse organizar, outra metade para esse organizar. Então, a quantidade de vezes que ele vai rodar é quantas vezes ele pode dividir no meio. E se você viu o vídeo de algoritmo, você já deve estar pensando que isso aqui encaixa muito bem com aquele exemplo de divisão por 2, quando é O de log de N. O de log de N. Esse que é o custo dessa parte daqui. Mas vamos dar um exemplo melhor aqui, ó. Imagina um vetor de 8 elementos. O que acontece? Que ele pode ser dividido por 2, dividido na metade, né? Quantas vezes? Se a gente for dividir ele por 2, a gente vai obter um de 4. Se eu dividir de novo, um de 2, depois um de 1. Observa que
o número 8, ele conseguiu ser dividido 3 vezes. E se eu dobrar essa quantidade? O que acontece? Colocar um vetor de 16 elementos. A única diferença é que ele vai poder ser dividido mais uma vez, né? Se eu dobrar, eu só aumentei uma unidade aqui, né? Um trabalho a mais. Se eu quadriplicar, eu só vou adicionar mais 2 divisões por 2. E a cada uma divisão, eu vou ter que chamar a minha função de juntar, né? Então acaba que essa parte de ficar dividindo o vetor em 2 partes iguais é uma parte muito leve, uma parte muito rápida. Então o verdadeiro peso dessa função, o verdadeiro motivo dele estar gastando mais consumo do que ele aparenta estar gastando, é por essa função daqui, a função de juntar. Porque ela, o que acontece? Tem um for só. Esse for depende do tamanho. E o tamanho, ele está atrelado à quantidade de elementos. Então acaba que isso aqui, ele depende da quantidade de elementos. Se tivesse o dobro de elementos, esse for daqui ia executar o dobro de vezes. Se tivesse 4 vezes mais elementos, esse for daqui também ia executar 4 vezes mais. Então isso aqui é O de N. Mas dentro dele não tem mais nada que seja além de constante. Tudo aqui, independente da quantidade de elementos, sempre vai executar a mesma quantidade de vezes. Por exemplo, isso aqui sempre vai executar uma linha, sempre uma linha aqui também. Então tudo que está aqui dentro dele é O de 1. O for é O de N, mas tudo isso aqui é O de 1. Então toda essa parte daqui é O de N. E esse for daqui de baixo ó, é O de N, mas não tá um dentro do outro. Então seria o quê? Um O de N mais um O de N. Então na teoria, o curso disso aqui é O de N mais N. Só que N mais N a gente não escreve assim, né? A gente só escreve O de N. Agora olha aqui que interessante. Cada vez que a gente faz uma divisão, a gente já viu que fazer a divisão é logaritmo de N. Cada vez que a gente faz essa divisão, a gente vai chamar a função para juntar as duas partes. E a função aqui a gente já viu que é O de N. Então o que acontece é que o que? A cada uma vez que isso aqui rodar, isso aqui também vai estar rodando. Ele está dentro disso aqui. Eles estão vinculados diretamente, né? Por exemplo, se a gente tem 8 elementos, ele vai fazer 3 divisões. Para cada uma dessas divisões, ele vai precisar chamar essa função daqui. Então, tá um dentro do outro. Se tá um dentro do outro, vai ser uma multiplicação. Então, log de N vezes N. Ou como é mais comum a gente chamar, N log de N. Esse que é a complexidade desse algoritmo daqui. Por isso que ele é tão mais rápido assim. Se a gente dobra a quantidade, diferente dos outros que ficavam 4 vezes maior aproximadamente, esse aqui não. Se a gente dobra, ele vai ficar quase o dobro maior. Pouquinha coisa maior que o dobro. Então por isso esse método daqui, ele é tão eficiente. Acaba que ele compensa toda essa dificuldade de ser desenvolvido com uma eficiência bem maior. E agora explicando sobre esses cursos daqui, o que acontece é basicamente o seguinte. Para cada um desses itens daqui, tem o curso desse daqui ser chamado, o curso disso, por isso que aqui tá um e aqui também. Essa parte daqui tem curso 6, porque é o que? Uma parte aqui, a segunda aqui, a terceira, essa verificação daqui, a quarta, a verificação desse if daqui, a quinta, algum desses comandos aqui dentro, né? Porque independente disso daqui ser executado ou não, essa verificação daqui foi feita e algum desses dois aqui foi executado. E dentro deles também tem a sexta, que é esse comandinho daqui, né? Para aumentar o tamanho desse aqui. Então, 6 operações foram feitas. Aí, nesse else daqui, se esse else foi executado, o que isso quer dizer? Que esse comando aqui, junto com esse, e essa condição daqui foi executado. Então, 3. E também quer dizer que o quê? Se esse else daqui foi verdade, essa parte daqui, quer dizer que esse comando daqui também foi verificado. Então, por isso, esse 4 daqui. E o mesmo motivo, aqui é 4 também. Uma para cá, segunda, a terceira, já que esse daqui também foi verificado, né? E a quarta, que é esse daqui. E aqui, o curso está em 2. E aqui aumenta o curso em 2 porque é justamente desse fora daqui, ó. Essa verificação e esse acréscimo daqui, ó. Aí, fora desse fora daqui, tem também esse fora daqui, né? Que a lógica é a mesma. Um aqui, o segundo aqui, o terceiro e o quarto. Por isso que aqui eu tô somando 4. Enquanto o curso aqui tá em 14, porque o 1 vem daqui, o segundo, o terceiro, o quarto, da última verificação que foi feita, né, de quando ele foi falso. O quinto, o sexto, da última verificação. O sétimo, o oitavo, nono, 10º, 11º, 12º, 13º e 14º. Por isso que aqui tá somando 14. Mas acaba que isso aqui é 2 funções, né? Então eu também medi esse aqui. Funciona de uma forma bem simples, né? Tem 4 comandos aqui. Se tem 4 comandos, eu somei 4 aqui. E esse 1 daqui é para esse if daqui. Eu só coloquei ele aqui de fora, que às vezes ele pode ter sido executado, só que ele foi falso, né? Então ainda para contar esse caso em que ele foi falso e isso aqui não executou, eu coloquei ele aqui de fora para contar. Às vezes que ele foi executado foi verdadeiro e as que foi falso também. Com isso a gente consegue ter uma estimativa de quantas operações foram feitas. Quase que exatas, né? Mas então, essa foi a videoaula, espero que tenha dado para entender tudo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Bons estudos e até a próxima videoaula.